Boa tarde, meninas, da Tarde das Mulheres, um programa especial vindo da parte de Deus, que muito tem enriquecido as nossas vidas, que não tem buscado vanglória, mas que tem anunciado as verdades do Senhor e tem sido um instrumento de Deus na vida de muitas mulheres e eu tenho certeza que na sua vida também. Eu sou Cíntia Rios, para você que está chegando agora, para você que já nos acompanha há mais de 2 anos, afinal de contas, nós já temos quase 150 estudos inéditos sobre mulheres da Bíblia. Nesta época especial, estamos estudando sobre mulheres da Reforma, né? Muito mais de 500 anos da Reforma e a gente continua aqui aprendendo com mulheres que foram instrumentos de Deus, mulheres que eram como eu e você, mas que entenderam o propósito da vida. O nosso desejo é que Deus incomode o seu coração para que você também seja um instrumento do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido. Vamos então a um pequeno texto. Anunciamos a semana passada sobre João Calvino, um dos grandes reformadores, e inclusive a esposa dele também estava ali na lista das grandes mulheres. E hoje eu quero trazer para você um pouquinho da história de quem foi Lutero. Lutero também foi um grande reformador, um grande homem de Deus, levantado por Deus naquela época, que muito contribuiu para a reforma. Então vamos lá, Contribuição de Lutero para a Reforma, é o título que nós queremos deixar aí para você. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, lá na Saxônia, foi onde ele nasceu. Obedecendo ao pai, Lutero começou a estudar direito. Aos 21 anos foi surpreendido por uma trovoada e amedrontado por um raio que caiu bem próximo. Fez uma promessa a Santa Ana: socorre-me, Santa Ana, eu prometo que serei monge. Passada a tempestade, ele foi e cumpriu a promessa. Contrariando a vontade do pai, entrou no convento dos monges agostinianos. Cursou todos os estágios do itinerário de um monge. Fez os votos monásticos, foi ordenado padre, começou a lecionar teologia moral na universidade e finalmente concluiu seu doutorado em teologia, habilitando-o em 1512, aos 29 anos, a assumir a cadeira de professor em estudos bíblicos na Universidade de Wittenberg. Nesta época, Lutero era um filho obediente da Igreja Católica Romana. No convento, após graves lutas internas, seu coração angustiado tinha achado paz na leitura da epístola de Paulo aos Romanos. A partir da leitura desta epístola, Lutero começou a discordar de algumas práticas eclesiásticas difundidas no clero e no povo, especialmente sobre a venda de indulgências. Indulgência significa perdão, remissão da pena. No começo, a prática das indulgências tinha sido pedagógica. Quem tinha cometido um pecado, depois de confessá-lo ao sacerdote, submetia-se a uma punição por parte da igreja. Era-lhe imposto fazer uma peregrinação a Roma, ou a Santiago, por exemplo, ou ao próprio padre que o mandava praticar alguma obra de caridade. Para simplificar esse tipo de penitência, o Papa tinha baixado uma lei que permitia permutar atos de penitência com o pagamento em dinheiro, que a igreja passaria a usar na prática de obras caridosas. Com o tempo, essa prática foi degenerando mais e cada vez mais. Já não havia mais o propósito pedagógico, o que importava era o dinheiro arrecadado. O Papa Leão X, no tempo da publicação das teses de Lutero, estava construindo a igreja de São Pedro, em Roma, um edifício majestoso que vinha sendo enfeitado por artistas geniais, como Rafael e Michelangelo. Essa construção consumia rios de dinheiro, e o meio mais fácil de arrecadar as somas necessárias era, de fato, recorrendo à venda de indulgências. Assim, pregadores inescrupulosos percorriam o país à cata de dinheiro. Tetzel ficou conhecido pela seguinte frase em um sermão: tão logo a moeda soe no fundo da caixa, a alma penada subirá do purgatório para o céu. Contra esse tipo de abuso foi que Lutero lutou. O dia 31 de outubro de 1517 é celebrado em todo o mundo como marco histórico da Reforma Protestante.
Nesse dia, Lutero afixou à porta da capela de Wittenberg as suas 95 teses. O Papa pediu que Lutero se retrate. Ele, todavia, queimou o comunicado papal em praça pública e proclamou que a única autoridade, de fato, são as Escrituras Sagradas. Sua separação da Igreja tornou-se definitiva. No mesmo ano, viu-se excomungado pelo líder religioso. Um edito declarava: Lutero tem de ser tido como um herege comprovado. Ninguém deverá prestar-lhe asilo. Seus seguidores deverão ser condenados e seus livros serão extirpados da memória humana. Para não morrer, Lutero foi exilado. Lutero foi exilado, onde ficou a salvo. Muitos o deram por morto. Nesse período deixou a barba crescer, começou a escrever. Lutero queria a Bíblia nas mãos do povo. Traduzia do grego para o alemão moderno. Substituiu o latim pelo alemão nos ofícios religiosos. Permitiu o casamento dos sacerdotes. Aboliu os sacramentos, mantendo apenas o batismo e a Santa Ceia. Decretou o fim da veneração dos santos e da Virgem Maria. Em seu lugar, propôs a meditação e a leitura das Escrituras, que podia ser livremente interpretadas e lidas. Os ensinamentos de Lutero se baseavam em dois grandes princípios. Primeiro, a Bíblia é a única fonte da verdade religiosa. Segundo, só a fé salva. Segundo Lutero, a Igreja deveria renunciar a todos os bens materiais. Os bens existentes deveriam ser repartidos. Educação foi outra área que ele mudou. Para Lutero, o progresso de uma cidade não depende apenas do acúmulo de grandes tesouros, da construção de muros de fortificação, de casas bonitas, mas sim quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados, honestos e bem educados. Outra importante área que Lutero atuou foi na música. Ele desenvolveu o conceito de música popular, ou seja, música para o povo. Música que expressasse a fé protestante, a fé bíblica, e que todos pudessem de fato cantar. Lutero entendia que a música é serva da teologia e que cantando o povo poderia guardar com mais facilidade os conceitos cristãos. Um dos seus hinos mais conhecidos é o de número 155, chamado Castelo Forte. Em 1525, Lutero contraiu matrimônio com Catarina Vambora, que antes tinha sido freira e transformou-se em uma esposa admirável. Lutero faleceu em 1546, deixando um legado de conquistas que mudaram a história do mundo a partir de sua bravura e coragem. A Deus rendamos graças por ter levantado este grande homem, que foi o instrumento de Deus para hoje também seguirmos e existirmos. E aqui fica um pequeno relato sobre a vida de um outro grande reformador chamado Lutero. Tarde das Mulheres também é conhecimento histórico, também é cultura e principalmente fortalecimento espiritual para tonificar o seu coração, a sua mente dessas falácias, dessas ideologias que estão sendo tratadas por aí afora. Gostaria então que agora você pudesse aprender com mais outra coletânea, outra série de mulheres que foram verdadeiros instrumentos de Deus. E dentre elas hoje você vai conhecer um pouquinho da esposa de Lutero, Catarina Vambora. Vambora? Vamos lá observar quem foram essas mulheres? Hoje nós vamos aprender sobre uma importante mulher, esposa de um grande reformador, chamada Catarina Vambora. Sabe de quem ela foi esposa? Nada mais, nada menos do que Martinho Lutero. Atente aí, vamos ouvir um pouquinho da sua história. Uma das figuras mais importantes da reforma protestante do século XVI foi, sem dúvida, Catarina Vambora. Ela não escreveu nenhum livro, também jamais pregou um único sermão e nem se envolveu em um ato heróico, mas em seu inestimável auxílio possibilitou que o seu esposo, Martinho Lutero, fizesse tudo isso como poucos na história da Igreja. Estamos falando, então, da senhora Lutero. Catarina nasceu em 1499, filha de um nobre alemão. Aos 3 anos de idade, perdeu a sua mãe e o seu pai.
e levou para estudar na escola do convento Benedito, um jovem conhecido. Aos 9 anos, entrou para o convento, tornando-se freira logo na adolescência, aos 16 anos de idade. Quando Lutero fixou as suas 95 teses nos portões da capela de Wittenberg, Catarina estava com 18 anos de idade. Imagina aí, né? Alcançando a maioridade. Entretanto, ela e as outras freiras ouviram falar do ensino bíblico de Lutero e, crendo naquilo que ele pregava, que era o que dizia as Sagradas Escrituras, desejaram abandonar a clausura e escreveram aos seus pais, passando então essa informação. Eles, os seus pais, não tomaram nenhuma atitude no sentido de libertá-las, então decidiram escrever para o próprio Lutero. Lutero encorajou um amigo negociante a ajudá-la e escapar. Esse homem, chamado Leonardo Kupp, ajudou-as a fugir, transportando 12 noviças em um barril de peixe. Olha, está pensando que foi de avião que elas foram? Está pensando que foi no carrinho particular? Barril de peixe. Olha o calibre da mulherada daquela época. Isso aconteceu em uma noite no ano de 1523. Lutero, contudo, procurou auxiliar todas essas mulheres, encontrando moradias, maridos, inclusive, não é? Empregos, e algumas voltaram, inclusive, para suas famílias. Em 1524, com a aprovação e recomendação de Lutero, Catarina foi cortejada, inclusive, por alguns pretendentes. Olha aí, meninas, o que é que estava acontecendo? Mas ela se recusava e costumava dizer que só se casaria se fosse com o doutor Lutero ou alguém muito parecido com ele. Eu acho que ela já estava batendo o coração lá por Lutero, né? Lutero ria, inclusive, ao ouvir tudo isso, porque Lutero não tinha nenhuma pretensão e nem intenção de se casar. Oh, Senhor, como que ficava a cabeça dessa Catarina, né? Por isso que o sobrenome dela é Vambora. Porém, gradualmente, tanto pela convivência, como por insistência, inclusive, de alguns amigos que diziam a Lutero, acabou-se Lutero se comprometendo e achando interessante, de fato, casar-se com Catarina. Eles ficaram noivos em 13 de junho de 1525 e se casaram em 25 de junho do mesmo ano. Demorou para decidir, mas foi rápido quando assumiu o compromisso, hein? Esse era homem de verdade. Muitos foram, inclusive, contra o casamento, pelos motivos mais variados que você pensar. Primeiramente, ainda não se admitia que os religiosos, naquela época, contraíssem o próprio matrimônio, ou seja, se casar era algo, você tem que pensar naquela época, né? Então era algo assim que não era comum. Tratava-se muitas vezes, inclusive, de um escândalo, quando um religioso dizia que ia se casar. Segundo, porque a vida de Lutero estava também em perigo. Perigo por quê? Devido à luta que o reformador vinha travando contra a própria Roma, sendo considerado, inclusive, herege por muitos, e, por fim, também por causa da diferença da idade. Porque Catarina tinha 26 anos e Lutero tinha 42 anos, quando, de fato, se casaram. Então, vejam que eles tiveram aí alguns contrapontos que não ajudavam muito para que o casamento se realizasse. Mas, felizmente, o casamento ocorreu e eles viveram muito felizes por 21 anos, até a morte do reformador. São curiosos alguns escritos de Lutero sobre esse período inicial de sua vida matrimonial. O príncipe Frederico havia dado de presente a Lutero o prédio de mosteiro agostiniano de Wittenberg, e foi para lá que a família se mudou em 1525. Catarina reformou todo o mosteiro, administrou, colocou aquelas devidas coisas no lugar, como é comum a nós mulheres, não é? O que veio a permitir que Lutero, de fato, ficasse e gozasse da verdadeira paz e ordem em sua vida privada, coisa que antes ele não tinha. Estava faltando uma mulher na vida de Lutero. Ela dirigia e administrava as finanças, inclusive, da família, para que Lutero pudesse dedicar-se às tarefas que essencialmente lhe competiam, que eram escrever, ensinar, pregar. Então, tudo que Catarina via que iria sobrar tempo para Lutero se afadigar no ensino, ela procurava auxiliar, inclusive
nas finanças. Aliás, esse é talvez a principal função de nós mulheres, né? Auxiliarmos os nossos esposos, para aquelas que já são casadas. Ela foi uma esposa muito dedicada e muito diligente. Lutero se referia a ela como Cat, a minha patroa. Parece que até Lutero era gaúcho, olha aí. Ó. Tiveram 6 filhos, dos quais 4 sobreviveram até a idade adulta. Além disso, cuidavam de uma parente de Catarina, e em 1529, com a morte da irmã do reformador, mais 6 crianças se juntaram à família. Era comum haver, durante um dia, 30 pessoas no mosteiro, entre hóspedes, viajantes em trânsito e estudantes. Então, veja que Catarina certamente era uma mulher hospitaleira, uma mulher diligente, uma mulher preparada, uma mulher que exalava o bom perfume de Cristo, também cuidando do seu lar e das necessidades que o Senhor ali lhes concedia. Desse modo, a rotina diária de Catarina era, de fato, bastante atarefada. E eu quero dizer para você um detalhezinho aqui, que Catarina com certeza não tinha micro-ondas, não tinha geladeira, não tinha um fogãozinho elétrico, só tchic, né? Não, ela não tinha essa facilidade que nós temos, mas costumava ter pelo menos e cuidar e atender muito bem 30 pessoas diariamente. Por que é que você está reclamando que está cuidando só de um? Ela tinha uma horta ainda, tinha tempo para fazer horta, um orquidário, confeccionava material para pescaria e ainda adquiriram uma fazenda onde criava gado, galinha, fabricava, inclusive, outros produtos caseiros. Também gostava muito de ler e bordar, a nossa querida Catarina. Lutero costumava chamá-la de a estrela de Wittenberg, já que diariamente ela levantava às 4 horas da manhã. Ainda era de madrugada, para poder dar conta de tantas responsabilidades que o dia lhe reservava. Seu marido a encorajava em seus estudos bíblicos devocionais e sempre sugeria algumas passagens particulares para que ela memorizasse das Escrituras. Quando ele se encontrava cansado, deprimido, era a vez de Catarina de ajudá-lo. Sentava ao seu lado, lia a Bíblia, cantava, e aquilo edificava muito o seu coração. Lutero e Catarina eram pais diligentes, disciplinando seus filhos sempre em amor. O seu lar era famoso pela vitalidade e a felicidade que ali reinava. Todos que olhavam diziam, ali se encontra uma família feliz. Dessa forma, a família do reformador tornou-se um modelo para as famílias cristãs alemãs por muitos e muitos anos. Lutero considerava o casamento como a melhor escola para moldar o caráter e a vida familiar, um meio excelente, inclusive, e apropriado para treinar e desenvolver as virtudes cristãs da firmeza, paciência, bondade e humildade. Lutero faleceu, então, no ano de 1546, e Catarina ainda viveu por mais 6 anos como viúva. Ela chegou a ver seus filhos atingirem a idade adulta, alcançando posições de influência, inclusive, na sociedade. Os descendentes de Lutero que ainda vivem, descendem de sua filha Margaret, dentre eles o ex-presidente da Alemanha, Paul Windberg. Catarina morreu em 20 de dezembro de 1552, na cidade de Torgau. Aprendeu um pouco mais sobre Catarina? Observe que cada mulher da Reforma tem as suas peculiaridades, assim como eu e você. O Senhor chama cada uma de nós para, de fato, influenciar a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sociedade e até os confins da terra. Vamos, então, aprender sobre mais uma mulher da Reforma nesta hora? Sabe quem ela é? O nome dela é Charlotte de Mornay. Olha, vamos lá, observar um pequeno vislumbre da vida desta mulher. Charlotte nasceu em fevereiro de 1549. A sua mãe morreu católica, enquanto seu pai tornou-se, sim, protestante em seus últimos anos de vida, após ter contato com o protestantismo numa viagem feita até a Alemanha. Charlotte casou-se em 28 de setembro de 1567 com um nobre, um bravo e zeloso huguenote,
que infelizmente logo morreu por conta de uma febre, cerca de 2 anos após o seu casamento. Então ela ficou casada apenas 2 aninhos. Também foi uma mulher marcada por perdas. A morte do seu esposo a deixou em difíceis condições financeiras, mas o Senhor levantou amigos que a ajudassem. Charlotte se encontrava em Paris no dia do terrível massacre de São Bartolomeu e foi salva, de fato, somente pela providência divina. Lembram que nós mencionamos no estudo passado que mais de 25 mil pessoas haviam falecido por conta da sua fé nesse massacre chamado, Massacre de São Bartolomeu. Sua mãe tentou fazer com que ela comparecesse ainda à missa, que era a igreja que ela frequentava anteriormente, para que pudesse ver se a sua vida seria salva. Mas ela se recusou e a sua fé reformada, ela tinha plena convicção de que era, inclusive, mais preciosa do que a sua própria vida. Fugindo por várias cidades, Charlotte chegou a Sedan, onde permaneceu em segurança, visto que o duque de Bouillon, que era o seu governante, era adepto ali da fé reformada naquela ocasião. Foi enquanto se encontrava ali que ela conheceu Philippe de Mornay, que se tornou seu segundo esposo, já que ela era viúva, um dos mais devotos huguenotes, e que, assim como ela mesma, havia também conseguido escapar, quase que miraculosamente, do massacre de São Bartolomeu. Ele era reconhecidamente um ilustre cristão, estadista, soldado e escritor. Casaram-se então, depois de algum tempo, no dia 3 de janeiro de 1576. Depois de morarem na Inglaterra e Holanda, lugares que seu marido havia sido enviado como embaixador, eles retornaram posteriormente para o sul da França, onde passaram ali a viver como família. Enquanto ela se encontravam, ocorreu um caso curioso de disciplina, inclusive na Igreja Reformada. Olha que interessante, naquela época, o que aconteceu. Vamos ver. Os líderes daquela congregação, eles eram muito rígidos, muito rigorosos, quanto à simplicidade no vestir, assegurando, inclusive, de ser impróprio para as mulheres cristãs o simples fato de usar frisos de cabelo. Quem dera os nossos problemas dos dias de hoje fossem esses, tão pequenininhos, Chegando, inclusive, a proibir esses adereços com ameaça até mesmo de exclusão da Santa Ceia. Olha os desafios das mulheres reformadas daquela época, Eles citavam como argumento para isso os textos de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro 3, 3. Charlotte, contudo, e suas filhas ficaram um pouco resistentes quanto a isso, ou quanto a essa imposição, E foram, inclusive, proibidas de participar da Santa Ceia do Senhor. Ela se defendeu biblicamente, dizendo que em nenhum outro lugar a Igreja Reformada havia agido dessa maneira, e que em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, assim como Calvino já havia feito algumas exposições, mostrando nos seus preciosos comentários, que esta referência era muito mais a forma de costumes do que propriamente e literalmente por um simples frisado de cabelo. Não fomos informados como se deu a conclusão dessa questão, nós não temos esse retorno histórico, Mas parte da sua família passou a atender a ceia do Senhor em uma congregação reformada da vizinhança, e ela, em 1589, retirou-se daquele lugar por conta de outras questões maiores. Quando seu esposo, tendo sido liberado de seus serviços pelo rei, retornou para junto dela, a encontrou, inclusive, construindo às suas próprias custas uma igreja, para assim poder auxiliar aquela congregação reformada. Charlotte sempre demonstrou uma grande dedicação ao seu filho. Ela teve apenas um único filho que recebeu o nome do pai, Filipe. Quando em 1605 Felipe infelizmente morreu, enquanto lutava pelos holandeses, Charlotte teve o seu coração partido e ficou bastante complicado para essa recuperação de mais uma perda.
tendo em vista que ela já havia perdido o seu primeiro esposo também, por conta dessas ocasiões. E aí, em 7 de maio de 1606, ela caiu doente, morrendo no dia 15 de maio de 1606. O seu esposo prestou um belo tributo à sua memória quando afirmou a seu respeito: ela me ajudou a viver bem, e pela sua piedosa morte também me ensina a como morrer bem. E assim a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre mais uma mulher da Reforma chamada Charlotte de Mornay. Que o Senhor nos ajude para que nós também possamos viver baseado naquilo que nós cremos, que a nossa vida não seja desassociada daquilo que nós já temos aprendido através das Escrituras. Nós vamos aprender um pouquinho mais, ter um pequeno vislumbre sobre uma mulher chamada Louisa de Coligny. O que é que você sabe sobre ela? Foi uma importante mulher também no tempo da Reforma. Atente, então, para um pouquinho da sua vida. Entre os filhos do almirante Coligny, da França, estava a nossa querida Louisa. O seu pai havia lhe dado uma excelente educação. Vale lembrar que naquela época não era para toda mulher que era encaminhada a uma educação. Então, o pai dela, esse almirante Coligny aqui, não lhe deu apenas uma simples educação, mas uma excelente educação. Então, observe que nós estamos num outro contexto, falando de uma outra época, não é? Não é como nos dias de hoje. Mas ele, o seu pai e a sua mãe deram a ela o que era ainda muito melhor, que é a sua fé reformada. Tanto que o lema deles na família era: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um lema para você ter arquivado no seu coração, na sua mente, e jamais negociar esse princípio. Durante toda a sua infância, o seu pai estava envolvido nas guerras dos huguenotes, lutando e sofrendo e labutando pela fé reformada. Dentre os oficiais que lutavam junto com seu pai, se encontrava o jovem Charles de Teligny, pretendente, inclusive, à mão de Louise. Eles se casaram em 1571. Houve uma trégua e um certo período de paz depois das guerras, mas, infelizmente, durou muito pouco, apenas um pequeno tempo. Louisa perdeu seu pai e o esposo na fatídica noite de 24 de agosto de 1572, onde mais de 25.000 huguenotes foram mortos ou gravemente feridos, apenas em Paris. Essa noite ficou conhecida como Massacre de São Bartolomeu. E essa noite, essa morte se deu exatamente porque esse povo, esses mais de 25.000 pessoas, não negociaram a sua fé. Morreram em razão da sua fé. É esse nível de povo que nós desejamos ver aqui no nosso amado Brasil. Não se sabe bem como, mas Louisa conseguiu escapar. Não havia tempo nem para ela prantear, apenas para fugir. E talvez nem para isso, foi pela pura graça de Deus. O mais provável é que ela tenha fugido a pé e sozinha, né? Tentou ali achar uma forma de se livrar da morte. Depois de avisar algum tempo a sua madrasta e os seus irmãos sobre o que havia acontecido com seu pai e pedir para que fugissem também, ela e o seu primo fugiram para onde? Genebra, lá a cidade onde Calvino estava, a cidade que foi conhecida como Cidade dos Refugiados, e pelas quais nós já vimos tantas mulheres que foram levantadas por Deus para abrigar todos esses refugiados que não negociavam a sua fé, que não apenas conheciam da palavra, mas que vivenciavam, e que se fosse necessário morrer para não negar o nome de Cristo Jesus, tanto homens como mulheres, elas assim faziam. Louisa, apenas com 19 anos, tornou-se então órfã, viúva exilada, e ainda por cima com uma extrema pobreza. Ela permaneceu em Genebra e em Berna por algum tempo, mas finalmente seguiu o caminho de Heidelberg, onde ela foi cordialmente recebida pelo príncipe Frederico III do Palatinado.
Os franceses chegaram, inclusive, a oferecer a ela propriedades, se ela assim renunciasse à sua fé reformada. Mas, assim como Moisés, lá em Gênesis, né, ela preferiu a pobreza do que todas as riquezas da França, mas jamais negar o nome de Cristo Jesus. Esse era o maior tesouro para a vida de Heloísa. Em Heidelberg, ela conheceu Charlotte de Bourbon, que também havia sido exilada e encontrava refúgio por ali. Se tornaram boas amigas. Daqui mais alguns dias nós vamos aprender sobre essa mulher também. O povo da Holanda logo aprendeu a amá-la. E Heloísa e Charlotte se tornaram amigas. Amigas porque tinham muitas coisas em comum, inclusive o sofrimento. E desse sofrimento, por conta da perseguição da fé, também nasceu uma bela amizade. Depois de algum tempo, Charlotte de Bourbon, que era esposa do príncipe de Orange, morreu, veio a falecer. E algum tempo, muito depois, em 1583, o mesmo príncipe propôs casamento a Louise, e ela estava muito feliz, porque de fato ele assim havia escolhido, visto ela ser filha do almirante Coligny. Eles se casaram em 12 de abril de 1583 e passaram a residir em Delft. O povo da Holanda logo aprendeu a amar Louise. O seu charme pessoal e os seus modos bem polidos encantavam os seus súditos. O povo holandês havia, sim, reverenciado Charlotte, mas agora amava a querida Louise. Em 28 de fevereiro de 1584, nasceu a ela um filho, o príncipe Frederico, que depois viria a ficar conhecido como o tão ilustre príncipe de Orange e líder dos holandeses. Louisa também enfrentou conflitos e temores, além de muitas e muitas alegrias no decorrer da sua vida. Ela temia que o seu marido fosse assassinado, visto que a recompensa oferecida pelo rei da Espanha ainda continuava com validez. E o seu receio, de fato, provou ser verdadeiro. Um francês chamado Gerard, proveniente de uma parte da França que se encontrava sob o domínio espanhol, pensando na grande recompensa e movido por sua fé romanista, maquinou por 6 anos o assassinato do querido príncipe de Orange. Gerard foi a Delft em maio de 1584 e se dedicou tanto ao serviço do príncipe que acabou se tornando um dos seus servos de maior confiança. E em 10 de julho de 1584, Gerard assassinou o príncipe Guilherme de Orange, deixando Louisa novamente viúva. Com 32 anos, ela ficava viúva pela segunda vez, uma mulher marcada por sofrimento. Foi uma terrível provação, mas Louisa confiava em Deus e sabia que ele jamais a abandonaria. E suportou todo o seu sofrimento, sempre com uma bela resignação. Ficou, sim, sem recursos financeiros e teve dificuldade com a manutenção, inclusive, da sua família. Mas as províncias holandesas, no entanto, gentilmente concederam a ela uma pensão anual, o que a ajudava a manter a sua casa. Apesar de certa tranquilidade financeira, ela enfrentou ainda muitas preocupações e cuidados, especialmente com relação à educação das 6 filhas, que era da esposa anterior de Guilherme. Este dever ela cumpriu fielmente, cuidando de cada uma, como de fato fosse a filha dela. A ponto de se dizer, inclusive, entre a cidade, que ela estampou o seu próprio caráter naquelas meninas, nas suas 6 filhas, de modo que as 6 meninas pareciam muito mais com Louisa do que com a sua própria mãe. O caminho de Louisa ainda viria a enfrentar alguns reveses. As controvérsias religiosas irromperam na Holanda de forma brutal entre calvinistas e os arminianos. Quando o governo holandês ordenou a todos os arminianos e remonstrantes deixassem o país, ela intercedeu por eles. O resultado foi que ela se tornou impopular entre os holandeses e não pôde mais se sentir em casa entre eles, por conta da sua fé.
Então, após ter residido por 37 anos na Holanda, ela decidiu deixar aquele país e retornar para a França. Luísa partiu debaixo de vaias da população nas ruas, mas não rompeu com a sua fé. Mas o seu filho, Frederic, que ficou na Holanda, acabou por tornar-se rei, reintroduzindo ali a liberdade religiosa, permitindo que os arminianos retornassem, inclusive, para o seu lugar de origem. Enquanto isso, grandes mudanças políticas haviam ocorrido na França. O rei Henrique de Navarra tinha se tornado rei da França e os reformados haviam conseguido o direito de culto, de acordo com o Edito de Nantes. Desse modo, a nossa querida Luísa pôde ter do privilégio de poder retornar à sua terra natal e cultuar, assim, ao Senhor. Luísa viveu apenas por um curto período depois que retornou à França, quando se tornou conhecido que estava gravemente enferma e prestes a morrer. Os irmãos da sua antiga igreja fizeram de tudo, inclusive a visitaram, para que ela renegasse a sua fé reformada, tentando ganhá-la para a sua fé anterior. Ela se declarou firme quanto aos princípios da fé reformada e segura em sua esperança no céu e da salvação por meio unicamente dos méritos de Cristo Jesus. Morreu, sim, regozijando-se em esperança, em 9 de outubro de 1620, e jamais negou a sua fé encravada através da pessoa de Cristo Jesus. Veja que mais um magnífico exemplo nós temos aqui, de mais uma mulher da reforma, a nossa querida Luísa. Fica de lição para nós, jamais negociarmos a nossa fé, a fé no único Salvador, chamado Jesus Cristo de Nazaré. René d'Este. O que é que você sabe sobre ela? Nós já temos aprendido e ouvido um pouquinho sobre essas mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. E o nosso desejo é não apenas trazer o conhecimento, mas que você também possa ser uma mulher levantada por Deus para fazer diferença nos dias de hoje. Vamos então ouvir e aprender um pouco mais sobre esta mulher? Até mesmo pela Itália, que era lá a terra do Papa, a reforma também se espalhou e chegou por ali. E uma das suas grandes protetoras ali foi a duquesa René d'Este. Ela não era italiana de nascimento, e sim francesa. Ela nasceu no dia 15 de outubro de 1510. Os seus pais desejavam muito ter um filho, que pudesse, inclusive, herdar o trono francês. E aí, quando nasceu uma menina chamada René. E os pais dela ficaram grandemente desapontados, porque o sonho deles era que a linhagem pudesse ser passada e precisava ser um homem e não uma mulher. Desprezada, então, por seus pais, por ser mulher, ela era bela em seu caráter. E, sendo filha do rei, teve sua mão avidamente cobiçada e disputada. Até o rei Henrique VIII, lá da Inglaterra, pediu sua mão em casamento, a fim de que ela viesse a suceder Catarina de Aragão. René havia crescido duplamente órfã. Primeiro porque os pais ficaram bastante tristes, porque não nasceu um menino, conforme eles desejavam, em cima uma mulher, não é? E o outro motivo do porquê que ela ficou órfã é que a sua mãe morreu quando ela tinha apenas 3 aninhos de idade. E o seu pai, quando ela tinha 5 anos. Então, veja que é uma menina que, desde a infância, é marcada por desprezo, por morte, por perdas e por sofrimento. Muito pequenininha, né? Para já ter passado por tantas lutas assim. Ainda assim, ela foi muito bem treinada sobre os cuidados da rainha Margarete de Navarra. Inclusive, nós já vimos sobre ela aqui. E debaixo da influência de adeptos dos reformados, ela desde cedo inclinou-se à religião como os reformados eram chamados de fato naquela época. Em 1528, com apenas 18 anos de idade, casou-se com Hércules, que era o duque d'Este, e se mudou para o norte da Itália.
A sua sogra era a famosa e infame Lucrécia Borgia, reconhecida por seus brilhantes talentos e por sua terrível maldade e astúcia. Era uma sogra que ninguém queria ter. Foi um casamento político, é bem verdade, mas René foi para a Itália para ser uma esposa fiel. A corte do seu esposo era um centro literário. René convidou as mentes mais brilhantes da Europa. Ela herdou todas as virtudes do seu pai, unidas a toda a bondade de sua mãe. E mesmo na Itália, permaneceu fiel à sua fé reformada e, por esta razão, foi severamente destratada pelo seu esposo. Como seu sogro, o duque Afonso, era devoto católico romano, ela só poderia cercar-se de influências reformadas por meios indiretos. Selecionou, portanto, como tutores para os seus filhos alguns mestres reformados. E dito que Calvino agraciou também a sua corte por um período e proferiu palestras sobre assuntos religiosos na capela do palácio, e o número de reformados foi crescendo dia após dia, inclusive pelo seu auxílio de sempre. Mas, em outra visita, a convite de René, o próprio Calvino foi preso em sua corte, com permissão do seu esposo. René, no entanto, arranjou tudo para que ele escapasse, cruzando inclusive os Alpes e assim auxiliando o nosso grande reformador, João Calvino. O seu esposo permitiu que a Inquisição enchesse os seus calabouços de prisioneiros, mas ele não pôde impedir a sua esposa de visitá-los em suas aflições e sofrimentos. E era muito comum que ela por ali passava e lhe trazia palavra de esperança a cada um daqueles que de fato estava sofrendo por conta da sua fé. Ao final, todos os reformados foram expulsos dali. Ela sofreu grande pesar por seu isolamento na Itália, como escreveu em uma carta à rainha Margarete de Navarra. Tendo destruído seus amigos, os papistas agora se voltaram também contra ela. Não obtendo sucesso em convertê-la ao romanismo, ordenaram ao duque que a excluísse de toda a sociedade. E em 1555, ela foi colocada em confinamento solitário por conta da sua fé, não sendo permitido a ela nem livros, nem visitas, e os seus filhos mais novos também foram enviados para o convento, mesmo sem a sua permissão. Ameaçada e abandonada por todos os que lhe eram chegados, ela foi enfraquecida até que teve que aceitar uma missa forçada. Calvino manteve contato com ela durante todo o tempo por correspondência, tentando guiar a sua mente, auxiliá-la de modo correto e fortalecê-la debaixo das perseguições que lhe eram constantes, diárias e cruéis. Em 1559, o seu esposo morreu, deixando para ela um testamento e a sua fortuna, desde que ela permanecesse católica. Mas a sua fé não estava morta, apesar de todo o sofrimento, e ela novamente fez uma ousada declaração pela sua fé reformada. E assim ficou sem toda a herança, e era uma fortuna gigante, por conta da sua fé, por não ter negociado os princípios. O seu filho, forçado pelo Papa, deu a ela uma alternativa de tornar-se católica ou deixar a Itália. René optou, então, por deixar a Itália, mas jamais negar o nome do seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Veja que magnífica história. Precisamos de mulheres assim, aqui no nosso amado Brasil, que não negociem os seus princípios, que, se necessário for morrer por conta da sua fé, que não venha, de fato, a negar o nome de Cristo Jesus. Que esta bela história verídica, não é? Na pessoa da Duquesa de Este, sirva de inspiração, minha querida mulher, para a minha vida e também para a sua vida. Hoje nós queremos falar sobre uma mulher cujo nome é Philippine Delance. Já ouviu falar sobre ela? Ficou um pouquinho curiosa? Desde já,
Eu já vou aqui me reportar e pedir desculpas. Esses nomes, a maioria deles é francês, eu não sei falar essa língua. Então, se na pronúncia você que entende observar que tem alguma questão aí que está um pouquinho desentoada, não fique atentando só a isso. Vamos prestar atenção na essência do que de fato foram essas mulheres. Philippine de Luns, quem foi ela? O sexo feminino também forneceu a sua cota de mártires para a nossa fé, porque ela foi considerada uma mártir lá em Huguenote, né? Uma verdadeira mártir da Igreja Reformada. Ela nasceu em Gansgofne, na França, e ainda jovem se casou com um nobre homem chamado von Gramberon. Ela o acompanhou até Paris e veio a congregar-se, sim, na Igreja Reformada, da qual seu esposo era presbítero. Só que ela ficou viúva com apenas 23 anos, bem novinha, não é? No dia 4 de setembro de 1557, juntamente com centenas de franceses, Philippine participava da ceia do Senhor com muita alegria. Quando pretendiam voltar para casa, após ter passado esse momento, uma multidão tentava arrombar as portas de onde eles estavam, porque o povo, inflamado pelo fanatismo, acreditavam que aqueles huguenotes haviam sido a causa da derrota do exército francês. Muitos homens, então, decidiram lutar e enfrentar a multidão naquela hora. Alguns até conseguiram escapar. Mas muitas outras pessoas, incluindo Philippine, permaneceram para trás, sendo levadas presas, quando o dia assim amanheceu. Philippine permaneceu em uma horrível prisão por um ano inteiro. Sabe por que ela permaneceu na prisão? Por conta da sua fé. O seu testemunho pelas verdades cristãs foi tão firme que eles a colocaram em uma prisão ainda mais isolada, sendo sentenciada a um confinamento solitário. Se você está achando ruim o confinamento que nós estamos precisando fazer nessa época de pandemia, vamos abrir aqui um parênteses, imagina Philippine, né? Você está em casa, mas você tem todo o seu conforto, tem os seus familiares, ninguém está buscando lhe matar por conta da sua fé. Essa foi a única causa pela qual Philippine foi presa. E ela recebia ali na prisão várias visitas de alguns homens que instigavam para que ela de fato não confessasse a Jesus Cristo como seu Senhor, mas em nenhum momento ela o negou. Será que você tem uma fé tão firme a ponto de entregar a sua própria vida e, se necessário for, morrer por conta da fé cristã? Philippine foi uma dessas mulheres que nos ensina a viver assim. Mas enquanto isso, Calvino, grande reformador de Genebra, encorajava os príncipes protestantes da Alemanha a usar a sua influência junto ao príncipe francês, a fim de que esses prisioneiros pudessem ser poupados a sua vida, né? Inclusive Philippine. Mas, infelizmente, o pior veio a acontecer. Philippine foi trazida perante os seus juízes para julgamento. A prova a que foi submetida foi bastante severa, mas as suas respostas foram todas baseadas nas Escrituras. Assim como seu Salvador, em suas tentações, ela pôde responder a cada pergunta que eles lhe faziam com a palavra de Deus. E as perguntas e a condenação, ela não estava presa porque ela cometeu algum crime ou porque ela praticou algo que de fato a colocasse ali. A única questão aqui, ela foi presa por conta da sua fé, porque ela não negou a sua fé. Enquanto eles interrogavam, pretendendo que ela negasse a fé, e assim ela seria solta, ela, cada vez que lhe faziam perguntas sobre a fé, ela continuava firme e em nenhum momento ela negou a pessoa bendita de Jesus Cristo. Em 27 de setembro de 1558, então, Philippine foi sentenciada à morte, juntamente com um homem idoso chamado Clivet e um jovem chamado Gravel. Os três foram severamente torturados, muito torturados, e após a tortura foram lançados na capela da corte judicial.
Ali esperavam pela libertação desta prisão terrena, a fim de que pudessem ir para a liberdade do céu. Você percebeu? Não era uma liberdade de que de fato iriam viver, mas era que estariam sendo promovidos para a pátria celestial, porque não foram e não negaram o nome de Jesus Cristo. Nem esses dois homens e nem essa mulher aguerrida e firme na fé, que de fato morreu por amor a Cristo Jesus. Na Praça Malbert, todos foram queimados através da estaca, ou na estaca, conforme eles falavam. Os dois homens foram queimados vivos. Você já imaginou essa cena? Filipine, após terem queimado a sua face e os seus pés com tochas, ela foi estrangulada e então o seu corpo também foi totalmente queimado. O sangue dos mártires é uma semente da igreja. A morte de Filipine não foi em vão, trouxe muitos frutos importantes. Assim como a morte de Estevão foi uma preparação para a conversão de Paulo, assim também o bravo testemunho desses mártires contribuíram para o avanço do protestantismo. Vejam que história magnífica, vejam que mulher que serve de exemplo, minhas queridas, para todas nós. Será que você, por muito menos, não tem negado a sua fé? Será que você, de fato, confessaria a Jesus Cristo a tal ponto que você não estivesse se importando se de fato fosse viver ou morrer por amor a Jesus Cristo? Veja que Filipine foi uma mulher da reforma que perdeu a sua vida, mas não deixou de confessar que de fato Jesus Cristo era o seu Senhor, assim como eu espero que seja o seu Senhor também. E então, aprendeu, gravou, arquivou, internalizou. Ó Senhor, ajuda-nos para sermos mulheres, assim como essas mulheres valorosas que não negavam seus princípios, que foram verdadeiros instrumentos de Deus para a sua época. Que o Senhor nos ajude para que eu e você fiquemos assim, né, inspiradas em mulheres de uma vida de piedade gigantesca. Como estamos longe, meninos, como estamos longe de sermos mulheres desse calibre, hospitaleiras, mulheres que abrigavam os refugiados, escritoras, poetisas, médicas, enfim, a profissão que elas escolhiam, que Deus lhes dava, elas buscavam glorificar a Deus. Quer fosse no casebre, quer fosse no exílio, quer fosse nos palácios. Ó Deus, levanta mulheres do nosso amado Brasil, que possam fazer a diferença por onde andarem. Que as nossas palavras não sejam meras palavras, que não tenhamos apenas versículos decorados, que não sejamos apenas arquivos de sermões maravilhosos como nós temos sido alimentadas, mas que sejamos verdadeiras servas de Deus, mulheres piedosas e que influenciam a sua época e toda a geração. E antes da gente encerrar por hoje, eu gostaria de deixar alguns abracinhos especiais. Quero deixar um abraço especial para todas vocês que nos acompanham aí da região Nordeste e da região Centro-Oeste. Que Deus em Cristo lhes abençoe. São muitas as cidades que já nos acompanham, que compartilham com outras mulheres. Afinal de contas, essa tarde das mulheres cabe muito mais mulher. É uma tarde que não tem número específico, mas cabe todas quantas o Senhor nos enviar. E você pode ser uma multiplicadora, você pode ser uma bênção, um instrumento de Deus, simplesmente compartilhando esse link para tantas outras mulheres que você conhece, quer sejam elas cristãs ou não. Então vocês dessas duas amadas regiões, de várias cidades que nos acompanham, recebam o nosso abraço especial. E vai um mais que especial hoje para um aniversariante do meu coração, que é a minha filha Rebeca. A Rebeca está completando mais uma primavera, não é, Rebequinha? Que Deus continue te abençoando, minha filha. Que você continue amando aquele versículo lá do Salmo 27, número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida
e contemplar a beleza do Senhor no seu santo templo. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida, que você gaste a sua juventude sendo um instrumento de Deus e toda a sua vida, quantos dias o Senhor lhe conceder, que você jamais se esqueça que o Senhor é a nossa maior riqueza. Aqui fica o abraço de uma mãe que ora por você, que te ama, e de uma família mais que especial, que deixa um abracinho para o seu coração. Feliz aniversário, minha querida Rebeca. Deus te abençoe. Um forte abraço. E eu aguardo por vocês, todas, para na próxima semana aprendermos mais sobre várias mulheres pequeninhas, como eu e você, mas que foram grandes instrumentos de Deus e marcaram a sua época. Até lá, se Deus assim nos permitir.